Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e vou estar com vocês nessa aula aqui para desenvolvermos esse tema de hoje. Como objeto de conhecimento, nós temos formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E como detalhamento da nossa aula, nós temos aí a sociedade como objeto de estudo científico. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, a gente vai então falar da sociologia, né, como objeto de estudo científico. Então a gente vai pensar o seguinte, a gente vai imaginar o seguinte: muitas das coisas que acontecem na nossa vida, como por exemplo a fome, a necessidade de você transportar pessoas, né, e mantimentos, são problemas solucionados diferentemente por diferentes sociedades. O problema é que na sociedade ocidental, até aí mais ou menos o final da Idade Média, né, essa busca por conhecimento e soluções, ela não acontecia ou não aconteciam em relação às transformações e aos conflitos sociais, como, por exemplo, os choques entre religiões, os conflitos geracionais, a estrutura familiar e a organização política e econômica, entre outros assuntos, pois esses temas eram entendidos como fenômenos naturais ou como resultado da providência divina. Então, nesse caso, nesse contexto, né, não se podia intervir na realidade para transformá-la, pois isso não era visto como um problema, mas como um destino. E, como sendo destino, não podia, né, ser objeto de ação humana, né, do conhecimento científico. Porém, tudo isso vai começar a mudar a partir aí do século XVIII. Por quê? Quando nós vamos ter no mundo ocidental as chamadas revoluções, essas revoluções que vão mudar o mundo. Então as sociedades, elas passaram a ser vistas como uma realidade humana e, portanto, passíveis de serem transformadas pela ação humana. As transformações poderiam ser realizadas pela própria sociedade a partir de princípios éticos modernos que propunham a liberdade, a igualdade e a fraternidade contra a servidão, a hierarquia e a exploração. Então, vejamos. Então, nesse contexto, né, em que isso se deu, envolveu aí 3 grandes revoluções. A primeira delas, a chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que tinha aí como pano de fundo a questão econômica, né, as mudanças econômicas. E aí nós tivemos depois a Revolução Francesa, que teve como pano de fundo as questões políticas, mudanças na questão política. E uma outra grande revolução, que é a Revolução do Pensamento, chamado Iluminismo, né, que é uma revolução que foi uma revolução de cunho cultural, né? Então, vejam que todas essas mudanças, esses movimentos, essas revoluções, vão trazer novas formas de pensar a realidade, né, e a vida. Então, o conhecimento religioso e filosófico, eles vão dar lugar ao conhecimento científico. Não que eles vão desaparecer, eles não vão desaparecer, né? Porém, eles vão dar lugar agora ao chamado pensamento do conhecimento científico. Então, essas realidades, ou essa realidade, possibilitou o surgimento da sociologia, uma ciência que objetiva compreender, né, os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas. Então, nós vamos ter aí, como surgimento, né, nesse contexto todo, vai surgir a sociologia. E a sociologia está dentro do contexto das chamadas ciências sociais. O que são as ciências sociais? Vamos ver, então? A sociologia, juntamente com a ciência política e a antropologia, elas constituem
o campo do conhecimento denominado de ciências sociais, né? Então, as ciências sociais é um grande guarda-chuva, que debaixo desse guarda-chuva estão aí as chamadas a antropologia, né? A ciência política e a sociologia, certo? Então, as ciências sociais, elas objetivam compreender a realidade social e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais da atualidade. Então, nós vimos aí a antropologia. A antropologia, ela vai priorizar os chamados fenômenos culturais. Os estudiosos da antropologia vão estudar as questões culturais, aí as várias culturas dos povos, como é que elas se dão, né? Então, uma ciência interessante e importante, né, nesse contexto. Depois, nós vamos ter a chamada ciência política, que vai trabalhar, vai estudar, vai pesquisar as chamadas relações de poder, né, e instituições políticas. Vai trabalhar, então, como que se dá, ou como que se dão as relações de poder dentro de determinadas sociedades. E aí, nós temos a sociologia, né, que é a ciência que vai analisar as relações, ou vai se preocupar com a análise das relações e estruturas sociais, que vai nos permitir a desnaturalizar as nossas certezas. Aquilo que nós temos como certeza, a sociologia vai dizer, olha, isso não é bem assim, né? Então, vai desnaturalizar. Por exemplo, a fome. A fome é uma questão tida como uma questão natural. A sociologia vai dizer não. A fome existe porque existem questões de escolhas políticas que vão determinar, né, são as escolhas que os homens fazem que levam a sociedade a passar fome. Então, vai se estudar, né, isso aí, a questão do desemprego, então outras questões que a sociologia vai trazer, como a questão da violência, né? Então, muitos outros temas que a sociologia traz. Então, ela vai desnaturalizar as nossas certezas. Muito bem. E aí nós vamos trazer aqui algumas diferentes formas de conhecimento. Quais são essas formas de conhecimento, né? Nós temos aí o chamado conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? O conhecimento religioso ou teológico é aquele em que a busca pelo sentido da vida ou sobre o como proceder diante da inevitabilidade da morte fundamenta-se na crença numa divindade ou em um livro sagrado. Esse conhecimento religioso ele vai dar origem à religião, né? Da questão da religião. O que é a religião? É o conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade, organizado com base em uma ou mais divindades que determinam os princípios morais desse grupo e suas interpretações do mundo. Todas as sociedades, todas as culturas, elas têm aí as suas formas, ou sua forma de religião, né? Sua religiosidade. Muito bem. E aí nós vamos para um outro tipo de conhecimento, que é o chamado conhecimento filosófico, né? Conhecimento filosófico. É aquele saber obtido graças ao exercício prático da razão, da reflexão, né? A filosofia empreende um esforço para dar sentido racional aos mistérios, né? Aos mistérios do mundo, com base no questionamento e na reflexão. A sociologia é a ciência que vai fazer pergunta, o conhecimento que vai fazer pergunta, né? Vai tentar chegar à causa primeira das coisas, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Qual é o sentido da vida. Então, a filosofia vai questionar isso, o conhecimento filosófico. E tem aí, as várias ciências têm a sua filosofia, como nós temos, por exemplo, a filosofia das ciências sociais, que busca pesquisar os processos de construção de conceitos, a relação entre a teoria e a realidade, o lugar dos valores em sua argumentação, a natureza da ação, o papel da linguagem e as formas para comprovar uma teoria sociológica, certo? Muito bem, e aí nós vamos ver outro conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, mas para isso a gente vai assistir um videozinho. Vamos lá? Bom dia, compadre. Olá, bom dia! Compadre, estou querendo plantar minha roça. Mas será que vai chover nesses dias? Compadre,
Pode plantar sua rocinha sem medo. Vai chover e não vai demorar. Por que tanta certeza assim, compadre? Ah, compadre, tem um joelho aqui que não me deixa errar nunca. Sempre que ele começa a doer, é chuva na certa. Então vou preparar minha roça e plantar meu feijão é logo. Obrigado, compadre, pela dica. Muito bem, viram aí a história dos dois compadres? Esse videozinho ele traz uma história aí do chamado senso comum, não é isso? O que é o senso comum? Né? O senso comum compreende, né, o conjunto de saberes e práticas produzidas com base nas experiências concretas das sociedades humanas. Segundo o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, o senso comum é o conhecimento vulgar e prático, né, que orienta nossas ações no cotidiano e lhes dá sentido. Então, o conhecimento do senso comum é um conhecimento válido, né? Vejam lá que o compadre autorizou o outro a fazer a plantação porque ia chover. Por quê? Porque quando a umidade do ar aumenta, as dores no seu joelho também aumentam e ele sabe que vai chover, não é isso? Mas aí nós vamos passar para um outro conhecimento que é o chamado conhecimento científico. Vamos lá, então, o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico ele é o conhecimento formal, fundamentado na observação e na experimentação. É o resultado da busca constante por explicações sobre diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Explicações essas que precisam ser construídas mediante rigorosa execução de um método organizado, com base em teorias coerentes e socialmente aceitas. As explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação constituem a forma de conhecimento que nós chamamos de ciência, não é isso? E aí, esse conhecimento científico, ele tem algumas características, que nós vamos ver agora. Vejam lá, uma das características é a sistematização, que significa que é um saber que é ordenado, isto é, formado a partir de um conjunto de ideias que são formadoras de uma teoria, né? Ele tem uma verificabilidade, isto é, ele pode ser verificado. Toda ideia e teoria deve ser verificada e comprovada sob a ótica da ciência. Então, você vai verificar. Então, uma verificabilidade. E ele é falível, né? O que significa? Significa dizer que nenhum conhecimento é definitivo, pois uma ideia ou teoria pode ser derrubada, né, e substituída por outra, pode ser refutada, né? A ciência, é assim que a ciência evolui, né? Então ela vai evoluindo dessa maneira, certo? Para comprovar isso, a gente vai ver aqui um videozinho que vai mostrar um pouco dessa questão aí da falibilidade, né? Vejam lá. Desde que a ciência se tornou preponderante sobre o senso comum, iniciou-se um debate sobre que conhecimento é mais importante, o conhecimento científico ou o conhecimento do senso comum. O sociólogo brasileiro chamado Pedro Demo diz o seguinte: quando compara o senso comum à ciência, diz que o senso comum é um conhecimento tão não crítico, né, ou acrítico, isto é, que aceita a realidade sem questionamentos nem pesquisa. O conhecimento científico, ele questiona, né? Ele não aceita de primeira, ele vai questionar, e é assim que vai, então, evoluir o conhecimento, certo? Mas vamos continuar aí a nossa reflexão falando de uma nova maneira de interpretação da realidade. Isso veio com o quê? Com o surgimento da ciência, né? O conhecimento da ciência possibilitou uma nova leitura e interpretação da realidade social, né? A partir do século XIX. Os estudiosos e pensadores buscavam interpretar a realidade social surgida no contexto das revoluções industrial e francesa, né? Então, tudo aquilo que aconteceu precisava de resposta, né? E como que se dá a resposta para isso?
a partir de teorias, a partir, né, de método, de pesquisa, e isso, então, dessa maneira surgiu aí o que nós chamamos, né, das ciências sociais ou da sociologia. Que movimento, a Revolução Industrial, como que ela trouxe reflexão para isso? A Revolução Industrial, ela alterou significativamente as relações sociais e econômicas vigentes à época, né? A economia agrária deu lugar a uma realidade cada vez mais urbanizada, com o aumento da população nas cidades e rápido desenvolvimento do comércio e da industrialização. Aí surgiu uma mão de obra abundante e barata, fruto de transformação das propriedades comunais em propriedades privadas, né? E essa mão de obra foi explorada em todas as suas formas, condições de trabalho, né? Eram condições insalubres, jornadas exaustivas, falta de proteção sem salário fixo e nem garantia de emprego. Então, tudo isso gerou questionamento. A sociedade virou aí um constante movimento de revoltas, movimentos, né, de como que explicar, como se dar resposta a essas questões. Então, é aí que os estudiosos vão se debruçar, né, a partir daquilo que a Revolução Industrial trouxe. E um outro movimento importante nesse contexto foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela vai, então, mudar radicalmente, né, tanto o saber sobre a política quanto a sua própria prática, né? Então, como que se faz política, né? E por que se dá, a política se dá dessa maneira? Por que os reis, né, são detentores do poder? Será que realmente, né, Deus deu a essas pessoas poder para governar a todos, para ter os súditos aí sobre as suas ordens? Se questionou isso, né? Então, a Revolução Francesa vai questionar a questão do poder político, né? E, dentro desse contexto todo, a burguesia nascente aí, né, que está ascendendo, né, ela tinha poder econômico, mas não tinha poder político, porque não podia governar, já que o antigo regime não deixava, né, os burgueses participar da questão da política. Então, isso tudo vai impor aí uma nova maneira de ver o mundo. Os burgueses vão tentar chegar, né, a revolução vai levar a burguesia ao poder, né? E tudo isso vai aí fundamentado na razão e na observação da realidade. A sociedade surgida com o liberalismo econômico não conseguiu alcançar seus objetivos e a história, né, a histórica desigualdade existente entre nobres e plebeus agora acontece entre proprietários, que são os donos dos meios de produção, né, a burguesia, e os não proprietários, que são os trabalhadores rurais e os operários. Então, a nova sociedade, né, trouxe apenas a igualdade jurídica, permanecendo a desigualdade econômica e social, o que gerou uma série de questionamentos da parte de intelectuais, movimentos sociais e trabalhadores organizados de diferentes setores da sociedade. Não é isso? Então, dentro desse contexto todo, surge aí o que nós chamamos da sociologia, né? A sociologia vai surgir nesse contexto aí todos esses questionamentos. Então, o surgimento da sociologia como ciência da sociedade. As lutas por melhorias nas condições de vida e de trabalho, né, e por mais participação política, fizeram crescer o clamor por soluções que impedissem o esfacelamento da sociedade europeia. Então, a sociologia vai surgir, num primeiro momento, aí como uma ciência que vai tentar manter o status quo, né? Porém, depois vão vir outras reflexões e ela vai, então, mudar a sua perspectiva. Então, toda essa situação, né, que nós vimos, e a busca de conhecer as causas da desigualdade e de criar soluções racionais impulsionou o desenvolvimento das ciências sociais, nesse primeiro momento, buscando a manutenção do status quo, isto é,
da situação que está aí, né? Para impedir transformações radicais na sociedade. Então, ela vai surgir primeiro como um momento aí de apaziguamento, né? Então, a sociologia surge como a ciência que busca a compreensão dos fundamentos das relações sociais. Então, nós vamos agora ver alguns dos teóricos que foram importantes, né, nesse processo de formatação dessa ciência, dessa nova ciência, que agora vai tentar interpretar, compreender e dar respostas às questões sociais surgidas aí na Revolução Industrial e na Revolução Francesa, baseado na Revolução Cultural, que é o Iluminismo, né? E aí nós vamos trazer aqui o primeiro teórico, né, dessa nova ciência, que é Émile Durkheim. Então, a sociologia e os métodos de análise da realidade social com Émile Durkheim. Então, o método funcionalista ou compreensivo é o método que o Durkheim vai adotar para trazer aí a sua discussão, as suas análises, né, de compreender a sociedade, a realidade social. Então, é uma adaptação do método experimental das ciências da natureza. Então, como a sociologia está surgindo naquele momento, né, ali ele vai trabalhar tendo como pressupostos ali o método que era usado pelas ciências da natureza, como a física, a biologia, né, a química. Então, a sociologia ela vai usar, primeiramente, vai se utilizar, né, dessa metodologia das ciências, chamada das ciências da natureza, para dar resposta aí para a realidade social. Muito bem, eu falei aqui que o método usado por Émile Durkheim era o método compreensivo. Não é, isso aí é de outro pensador, né? O método que ele vai utilizar é o método funcionalista ou comparativo, porque vai fazer comparação. Anotem aí, não esqueçam. Então, o Émile Durkheim ele vai, então, pegar a metodologia das ciências da natureza e vai aplicar nas ciências sociais, né? Porque ainda não existe um caminho próprio dessa ciência, não é isso? E ele vai, então, se utilizar da metodologia das ciências da natureza, que defende, né, que tudo que existe na sociedade possui uma função, daí método funcionalista, né? Assim como cada um dos órgãos humanos. Também essa metodologia do Durkheim ela é chamada de organicismo, né? Porque trata a sociedade como um organismo vivo, que cada órgão, né, dentro do organismo vivo, né, do corpo humano, cada órgão tem uma função específica, né, e vai atuar para que o todo funcione. Se o coração não está bem, o nosso corpo não vai bem, né? Se o nosso fígado não está bem, o nosso corpo também não vai bem, né? Então, vejam, assim ele diz que é a sociedade. Por isso, o método dele é chamado de método funcionalista, né? Também chamo de organicista, né, e comparativo, certo? Muito bem, vamos então continuar falando aí ainda do Durkheim, não é isso? Muito bem, vamos lá. E tem como precursor, né, que nós já falamos dentro desse processo aí, o Émile Durkheim, que é um francês, estudioso, aí, um primeiro pensador a sistematizar, a formatar a ciência da sociedade, chamada de sociologia, certo? Muito bem. E aí agora vamos ver um outro teórico que é muito importante também no processo de estudo, né, da sociedade, da realidade social, e que vai também trazer aí os primeiros estudos, a primeira formatação aí da sociologia, que é Max Weber. E o método Max Weber aqui sim, né, é o método compreensivo, não é isso? Essa sociologia surgiu na Alemanha, né, com o que nós já falamos aqui, o teórico estudioso aí, Max Weber, que era historiador, economista, né, uma pessoa de um campo de conhecimento muito vasto, né? E, segundo o sociólogo, né, segundo Max Weber, os fenômenos sociais
exige um método próprio de estudo. Vejam lá, então ele vai dizer não à metodologia de Emile Durkheim. É preciso que a sociologia crie seus próprios métodos, né? Não pode ser utilizado para estudar a sociedade a metodologia que se usa, o método que se usa para estudar as ciências da natureza. É preciso a gente criar os nossos próprios métodos. E ele vai, então, dar esses passos, esses passos para criar, né, para formatar aí uma ciência que possa dar respostas, né, à sociedade, às questões sociais. Então, aí nós temos o Max Weber. O Max Weber defende, né, que a ação humana, ela tem uma intenção e sentido próprio, e cabe à sociologia interpretar, né, essa maneira de agir, transformando-a, né, tornando-a compreensível. É preciso compreender as ações humanas, né? Quando você age, você não age por acaso, tem um sentido nessa sua ação, e é isso que ele vai, então, estudar, né? Diferentemente do Emile Durkheim, ele vai focar o estudo no indivíduo. O Durkheim, ele foca na sociedade, né? E o Max Weber vai focar no indivíduo, por isso ele vai tratar com as questões das ações, né? As ações humanas, as ações sociais. Muito bem, e aí nós vamos para o nosso terceiro teórico, que são chamados de clássicos, né, da sociologia, que é o alemão também, Karl Marx, né? Karl Marx. Muito bem. Sociologia e os métodos da análise da realidade social com o materialismo histórico dialético. Então, o Marx, ele vai se utilizar aí do materialismo histórico, né, dialético, para poder desenvolver, para poder analisar a realidade social. Então, essa metodologia surgiu no século XIX, com Karl Marx, mas somente no século XX foi considerado uma disciplina acadêmica, né? Foi para as universidades para ser estudado. Combinam-se a interpretação materialista da história e a análise dialética da realidade social. Então, Marx vai trabalhar com o método do materialismo histórico, né? Muito bem. E aí, segundo o Karl Marx, né, na produção da vida material, dizia ele, né, são estabelecidas relações de produção onde determinados grupos exercem dominação sobre outros. Ele vai trabalhar com essa questão aí da exploração, né, do trabalho, do trabalhador, né? Então, o Karl Marx, aí, esses três teóricos, né, os chamados clássicos da sociologia, são aqueles primeiro que se debruçaram aí, né, sobre o estudo da sociedade, sobre essa nova ciência, que trouxeram métodos, que trouxeram teorias, que criaram teorias para trabalhar a sociedade. E hoje, quando nós estudamos a sociologia, a sociedade de então, né, de agora, nós temos sempre que ter como pressuposto os estudos desses teóricos, né? Não se prescinde, né, de estudar as teorias trazidas por eles. Claro que vão ser criticadas, vão ser renovadas, mas o básico, né, os princípios básicos do estudo da sociedade estão aí fundamentados nesses três teóricos aí da sociologia, que são chamados clássicos, né? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E a gente fica por aqui, até uma próxima.